queria, em nome da Porto Abrigo, agradecer as pessoas que estão aqui presentes neste diálogo. Nós tínhamos inicialmente convidado para ter intervenção de abertura aqui o Sr. Luís Rezendes, que é Presidente da Associação de Mergulho, o Sr. Presidente da Associação do Clube Naval de Santa Maria, que é primeiro subscritor da petição sobre a pesca, em defesa da pesca lúdica, mas que tinha confirmado a presença, mas por razões de trabalho teve de adiar, portanto não está aqui presente. Tínhamos convidado a Federação das Pescas dos Açores, através do atual presidente, o Alberto Rita, que não podendo estar porque está fora de São Miguel, nos disse que uma das associações iria representar e, no caso, a representação aqui o nosso Presidente da APEDA. E tínhamos convidado a APEDA. Queria apresentar a mesa, que é praticamente conhecida, mas à minha direita está o Dr. Biel Santos Pereira, que é um amigo e que dá assessoria à Porto Abrigo. Nós queríamos agradecer a presença dele cá, porque temos consciência que isto também, na audição de interesses muitas vezes contraditórios, as pessoas que têm formação na área da advocacia podem são especialistas em procurar encontrar pontos de encontro. O Sr. José Rezendes, o Sr. Luís Rezendes é Presidente da Associação de Amigos de Mergulho, o Jorge, Presidente da APEDA e, neste caso, em representação também da Federação. Queria, no início, o Sr. Doutor ia fazer uma pequena introdução e eu depois queria dizer uma questão que me parece que é fundamental. É importante que as pessoas ponham os seus pontos de vista. Não é nosso objetivo produzir nenhuma proposta legislativa. E é natural que existam neste sector da atividade conflitos de interesses. Conflitos de interesses, por exemplo, pesca é uma atividade milenar. Até há 50 anos a pesca estava praticamente sozinha. No que diz respeito à pressão sobre os recursos pesqueiros. Atividades económicas no mar, para além da pesca, só mesmo os transportes marítimos. A pesca lúdica, com o peso que ela tem hoje, é uma atividade nova. E é natural que, quando há atividades novas, elas, no mesmo espaço, é natural que surjam conflitos. Agora, quando se trata de regulamentar, tem que se regulamentar o esforço de todos e há sempre sectores que saem penalizados. O que pretendemos é que fique claro que os interesses são legítimos, é natural que cada interesse defenda o seu e que não existem interesses morais uns acima dos outros. Portanto, não se pode dizer que quem é da pesca lúdica tem mais valor ou tem menos, ou quem é da pesca profissional tem mais ou menos, ou quem defende o ambiente apenas numa perspectiva da salvaguarda do equilíbrio, também esse é um valor, mas ele em si é um valor equivalente aos outros. Portanto, este é um aspecto importante, porque é natural que surjam pontos de vista diferentes, é natural. A outra é ter presente, foram convidados a estar cá presentes, num debate que é da sociedade civil, a administração regional, portanto o Sr. Secretário, as entidades que estão ligadas ao sector, presentes para ouvir, para tomar notas e terem em conta as opiniões divergentes em ambiente de liberdade. Porquê? Porque também não é correto atirar a responsabilidade por cada lei para uma das partes. Por exemplo, às vezes diz, bom, mas as leis são assim, é porque os
pescadores profissionais pediram, ou porque os ambientalistas pediram, ou porque os lúdicos pediram. Ora, a função do governo não é o interesse de uma parte que está a ver, é o interesse de todos. E não pode-se escudar no interesse de A ou B ou C para não fazer nada, ou fazendo, digo, bem, mas está mal feito, foi por proposta dos profissionais. Sejam eles representados pela Federação, por uma associação de ilha, ou pela Porto Abrigo, naquilo que é das suas competências. Portanto, temos claro que convidamos os representantes da administração, não para presidir a um encontro que tem como objetivo uma posição de ouvir o governo, ouvir numa função que é sua obrigação, mas estar a escutar interesses contraditórios de uma coisa que é organizada pela sociedade civil. Eu, passada esta nota preliminar, passava ao Sr. Dr. Miguel e depois, respectivamente, aos outros. Muito bem. Boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Liberato. É sempre um prazer e uma grande honra poder colaborar em tudo aquilo que entender e como tem entendido, que nós possamos ser úteis. O debate de hoje tem por tema a gestão do esforço de pesca dos Açores, e o Sr. Liberato falava ainda agora das posições e qual deverá ser o papel do Governo Regional, nomeadamente do Secretário Regional das Pescas, num tema como o tema das pescas, que diz respeito não só aos profissionais, mas, e como o Sr. Liberato disse muito bem, a toda a sociedade civil. Eu pegaria por um documento que a maior parte de vós já conhecerá de certeza, é um documento de trabalho que foi elaborado para a discussão do Conselho Regional das Pescas, um documento de abril de 2015, e iria pegar nesse documento exatamente como um ponto de partida. Este documento enquadra aqui 5 fatores, como sendo os 5 fatores principais que o Governo Regional entendeu que podiam provocar uma quebra do rendimento dos profissionais do setor das pescas nos Açores, sendo o primeiro dos quais a abundância e disponibilidade dos recursos marinhos, os baixos preços na primeira venda em lota, o excesso de pescadores por embarcação, o estado do mar que impede o exercício da pesca e as condições de trabalho adversas e vulnerabilidade social. Estes são aqueles principais fatores que, no entendimento do Governo Regional, colocam mais problemas à pesca. O documento, na sequência da identificação destes fatores, avança com pelo menos cerca de 5 eixos, medidas de natureza diversa, nomeadamente aqui no eixo número 1, em que se fala de medidas para aumentar a abundância e disponibilidade dos recursos marinhos, elenca, o Governo Regional começa por elencar, aqui no ponto número 1, a criação e gestão de áreas marinhas protegidas. Seguidamente, invoca aqui investigação e divulgação do conhecimento científico, portanto, uma maior investigação e divulgação desses mesmos estudos, desse conhecimento científico. Também um aumento da fiscalização das pescas. Um tema que agora tem sido muito falado nos últimos tempos e que, se calhar, de alguma forma, tem que ser tido em conta, mas se calhar não tão de forma tão exagerada ou a darem uma importância que ele não tem, pelo menos da forma como tem sido colocado, que é rever-se a regulamentação da pesca lúdica. Portanto, muitas das vezes é referido, isto acabam por colocar a pesca lúdica de um lado e os profissionais da pesca do outro, e acabam por, obviamente, que são duas áreas que se têm que compatibilizar, mas não é nem em prol de um nem em prol do outro, é em prol de todas. E, portanto, isto em termos políticos, aparecer aqui um ponto que é dizer que é rever a regulamentação da pesca lúdica, pode, sim senhor, com princípio, pode fazer sentido, e com certeza que o fará, mas não vale só por si. Um dos outros pontos que consta
deste documento, que é a promoção, é promover a criação de períodos de defeso e rever os tamanhos mínimos das espécies a capturar. Bem como ajustar a frota aos recursos disponíveis e promover o abate de artes de pesca menos seletivas. Quanto ao eixo número 2, que são as medidas para aumentar o preço da primeira venda da lota, propõe o Governo Regional estimular a entrada de mais compradores. Isto como princípio, estimular a entrada de mais compradores, seja em qual for a área de atividade, será com certeza uma medida boa. Importa é saber como é que se faz isto, mas não deixa de ser um bom ponto de partida. Vamos depois tentar perceber como é que isto pode ser feito. Encontrar alternativas para a primeira venda é outra das medidas aqui invocadas pelo Governo Regional. Melhorar a qualidade do pescado. Explorar novos mercados para exportação. Valorização comercial das espécies menos pescadas. Desenvolver a marcação de pescado. Garantir parcerias estratégicas para a sensibilização dos pescadores e a regulamentação da primeira venda. Em que termos, depois já iremos discutir. Aqui no terceiro eixo em que o Governo avança com as medidas para evitar o excesso de pescadores por embarcação, tenta-se criar aqui a atribuição de forma criteriosa das autorizações de embarque. É um dos pontos propostos. Bem como promover o desenvolvimento sustentável das comunidades pescatórias. Quanto ao quarto eixo, das medidas para compensar a quebra de rendimento devido ao estado do mar, as propostas avançadas é a adequação da regulamentação do Fundo de Pesca, bem como o apoio à diversificação de atividades. No último eixo, quinto eixo, relativo às medidas para combater as condições de trabalho adversas e a vulnerabilidade social, avança aqui o Governo com a promoção de contratos de trabalho para os profissionais da pesca, bem como intensificar a formação dos profissionais do setor, ainda a manutenção da rede de portos, de infraestruturas e equipamentos e, por último, a valorização do setor da pesca junto da sociedade civil. São estes os pontos que poderão significar muito ou pouco, depende da forma como os concretizarmos, estes ou outros. Eu queria aproveitar só este início deste documento, no fundo é o índice deste documento de trabalho, para lançar o debate e de imediato passava aqui à minha direita a palavra ao Sr. Luís Reis, da Associação de Amigos do Mergulho. Boa tarde. Eu queria começar por dizer, para quem eventualmente não saiba, embora se chame a Associação Amigos do Mergulho, eu não estou aqui na qualidade de defensor do mergulho, porque a Associação de Amigos do Mergulho, o mergulho é uma das suas vertentes, mas engloba muitas outras e neste caso é especificamente o da defesa do ambiente marinho. Portanto, a minha presença aqui não é defendendo nenhum grupo, nem de pescadores, nem de mergulhadores, profissionais, seja o que for. A minha presença aqui é na defesa do ambiente marinho único e exclusivamente. Portanto, é uma posição fundamentalmente ambientalista. Convém isso fique esclarecido para que entendam, porque estou aqui, agradeço ao Sr. Liberato o convite para participar neste debate. Desde há cerca de 8 anos, aliás, que a Associação dos Amigos de Mergulho se tem vindo a debater para a criação de uma rede de áreas marinhas protegidas, neste caso em São Miguel, porque já há muito tempo que vemos que a situação no fundo do mar se tem vindo a degradar, e a degradar muito. Hoje em dia, infelizmente, essa degradação está à vista fora do mar também, já, ou seja, os próprios pescadores já se apercebem que não temos hoje em dia aquilo que tivemos há 20 ou 30 anos atrás, e talvez um pouco por aí que começa a aparecer uma nova visão da estratégia que se quer para as pescas, de como deve ser feita e como vai ser o futuro. Infelizmente, durante todos estes anos e desde sempre, quando assisto debates, discussões na comunicação social, etc., sobre o mar,
a tónica desses debates, ou dessa conversa, é quase sempre: quando é que eu posso pescar, onde é que eu posso pescar, quanto é que eu posso pescar, porque é que eu não posso pescar mais. Ou seja, a tónica é sempre a pesca, é sempre uma atividade, seja profissional ou seja lúdica, não interessa, é uma atividade que provoca degradação no fundo do mar. E sempre que se tenta tomar medidas que possam de alguma forma restringir essa atividade, logo surgem, obviamente, as reações, porque toda a gente quer defender os seus interesses. E é aí que realmente não há quem defenda o outro interesse, que é o interesse do ambiente marinho. Portanto, e partindo do princípio que o mar é de todos, igualmente de todos têm o mesmo direito sobre o mar, todos têm os mesmos deveres sobre o mar, não podem haver alguns grupos com mais direitos aparentemente que os outros. E, portanto, temos que promover um uso equitativo, eficiente, compartilhado e sustentável dos recursos marinhos. É isso, basicamente, que nós defendemos. Por diversas formas. Nós aqui não vamos defender, nem vamos propriamente debater este decreto-lei, esta proposta de alteração ao decreto-lei do regime da pesca lúdica, porque nós não fazemos pesca lúdica. Nós vamos debater-nos por criarem-se condições que salvaguardem os recursos marinhos. É essa que é a nossa intenção. E tem sido desde sempre. Nesse sentido, eu ontem, por acaso, ouvi um debate que houve na RTP Açores sobre essa questão da legislação da pesca lúdica. E há aqui um detalhe que não deixa de ter alguma importância para mim. Em 2007, quando foi lançado este decreto que ainda está em vigor, houve restrição, efetivamente, nas capturas. E disse o Sr. José Deco Mota que tinha havido uma grande restrição, mas ele não disse a verdade completa, porque numa parte da lei foi precisamente o contrário. No que diz respeito à caça submarina, que é uma forma de pesca lúdica, porque na altura se pretende fazer uma adaptação da lei regional à lei que existia a nível nacional. Na altura era permitida a apanha de 5 peixes, exatamente, e no continente podiam-se apanhar 10 kg de peixe. Eram coisas diferentes. E então pretenderam aqui normalizar, passar também para os 10 kg de peixe. Só que depois, por alguma forma que nós nunca percebemos como, em vez de passar para 10 kg de peixe, passou-se para 10 peixes. Ou seja, em vez de se reduzir, duplicou-se aquilo que era possível apanhar antigamente. Isso é uma perversão completa daquilo que nós esperávamos. Na altura, a Associação dos Amigos de Mergulho enviou exposições a todos os grupos parlamentares, à Presidente da Assembleia Regional, ao Governo Regional. Foi recebida pelo Sr. Deputado que esfiou essa comissão, que depois de uma hora de conversa acabou por dizer: olha, eu sou um economista, eu não percebo nada disso, o meu negócio são números. E eu pergunto: mas então porque é que estivemos aqui uma hora à conversa em que eu estive a tentar fazê-lo entender porque é que isto não faz sentido? E o fato é que foi para a frente. E curioso, agora que o Governo Regional pretende reduzir as capturas, por proposta não dos armadores, isto não me interessa, vem perguntar pelas bases científicas que permitam justificar essa medida. É curioso virem agora perguntar por essas bases científicas, porque em 2007, quando se duplicou a caça submarina, ninguém veio perguntar pela base científica que permitia dizer que afinal se podia pescar o dobro do que se pescava antes. Ninguém, com exceção da Associação dos Amigos de Mergulho, perguntou, mas que não foi ouvida. Foi completamente inútil essa pergunta. Foi-nos respondido que havia um parecer de um biólogo do UDOP, mas até hoje nunca foi visto esse parecer, nem soube sequer quem era o biólogo do UDOP que eu tinha feito, porque gostaria de falar pessoalmente com ele. Isso nunca foi esclarecido. Aliás, o processo que consta no site do Governo Regional tem lá toda a documentação, menos esse bendito parecer que nunca apareceu. Portanto, a questão aqui, e não me vou alongar mais, vou dar lugar a outros, é
Continuamos todos a querer pescar, sim senhor, podemos continuar a pescar. Eu acho que não é preciso entrar no radicalismo que havia ontem, no debate da minha revisão, que é querem extinguir a pesca lúdica. Eu acho que ninguém vai extinguir coisa nenhuma. O que não queremos, certamente, é extinguir a vida no mar. E é essa a tónica que acho que devemos começar a implementar uma nova filosofia nestes debates e nessa conversa, que é começar a pôr algum peso também sobre a defesa do futuro, daquilo que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, em termos de vida marinha, dos nossos ecossistemas. Fico por aqui e depois a qualquer pergunta que eventualmente queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Miguel, passava ali a palavra ao Sr. Jorge Gonçalves. Boa tarde a todos. Gostaria, para começar, e pegando as palavras do Sr. Luís Rezendes, que acabou de terminar agora com algo que me tem chocado também ultimamente, e embora isto seja mais virado para a gestão do esforço de pesca nos Açores, mas também a gestão do esforço de pesca dos Açores também passa também para a quantificação do que é que se retira ou é retirado do oceano por todos nós, seja da pesca lúdica, da pesca de caça submarina, da pesca profissional, todos eventualmente têm que contribuir com uma informação para que possamos efetivamente tomarmos medidas coerentes com a defesa dos recursos, com a preservação dos recursos piscícolas. De facto, ontem fiquei extremamente incomodado porque sei que houve várias pessoas da área da pesca que tentaram intervir no programa e não tiveram essa possibilidade. Não sei se por acaso ou se por... Não sei. Sei que houve várias pessoas, tenho eu a certeza disso, que tentaram intervir e não foi possível intervir nesse programa. Mas, para começar, e dizendo que a proposta que a Federação das Pescas apresentou, de facto não estavam reunidas na horta todas as associações federadas na Federação, mas foi uma proposta por maioria e pressupõe-se que quando é uma proposta apresentada, não foi a Federação que a apresentou, mas foram as associações que apresentaram a pedido das mesmas para a redução de capturas da pesca lúdica. E quando se faz uma proposta é com a intenção, de facto, que ela seja discutida. Para ser discutida, tem que se lançar, posso dizer, um número, para esse número ser discutido e depois encontrarmos um meio termo, uma solução que seja equilibrada para ambas as partes. Passarmos desta situação de uma proposta para que os pescadores profissionais querem extinguir a pesca lúdica, eu acho que é um perfeito exagero, abuso daquilo que não se diz, pôr palavras nas bocas das pessoas que realmente não é verdade. Não é, eu falo por mim, e não só por mim, mas também não assisti a que nenhum colega meu de dirigente associativo tenha manifestado esta posição. Aquilo que é claro, na maioria das associações que eu tenho conhecimento, é que este problema da pesca lúdica tem causado graves problemas nas ilhas mais pequenas. E aquilo que eventualmente também ontem foi dito, e que realmente é um pormenor de subimportância, é que de facto existe uma quantidade mínima de pessoas que de facto que estão a infringir a lei. Mas parece então que existe alguém a infringir a lei. Culpa-se a Inspeção Regional porque não faz o seu trabalho, e fazendo o seu trabalho aplicaria coimas sobre essas pessoas, identificariam-se essas pessoas e essas pessoas seriam punidas. Pois, aqui também começa uma questão que é a caça do gato e do rato. As pessoas sabem que existem algumas dificuldades ou existem alguns problemas na área da fiscalização e vão atirando assim as coisas, dando-me leve, no sentido de que agora querem extinguir a pesca, depois, mas é um facto e é conhecido de toda a gente que uma parte, e aqui era preciso se distinguir, decifrar de facto estas pessoas que fazem esta prática e não para que todos não paguem pela mesma bitola. Quero dizer que
Se existe infração, de facto, é identificar essas pessoas, e os clubes navais acho que também deveriam ter, sendo sócios do clube naval ou dos clubes navais, também deviam ter essa preocupação de identificar esses infratores para não estarem também a pôr em xeque todos os outros que se portam bem. Portanto, isso é um princípio que acho que deveriam ir por aí e não estar a dizer que querem extinguir. Eu sou defensor de que não sou contra a pesca lúdica, sou a favor da pesca lúdica como eu a conheci, que é algo que as pessoas utilizam para abastecimento para a sua alimentação e até para dar a um vizinho, a um amigo que eventualmente se fazia trocas antigamente, de umas batatas, de umas cebolas, quer dizer, isso é algo que sempre aconteceu ao longo dos séculos e acho que não é sequer tão pouco essa questão de se dar um peixe a um vizinho que é o problema. Não, o problema é outro, está identificado e há que se tomar medidas sobre essa situação. Dizer-se que são uma ínfima quantidade de pessoas, tudo bem, mas há que parar isto, porque senão isto vai tomar proporções que são mais complexas. A proposta, só para dizer que a proposta é uma proposta da maioria das associações da Federação e, como tal, está em cima da mesa, aberta para ser discutida, aberta ao diálogo para que se encontre uma solução que seja mais equilibrada. Vejo e tenho a noção de que o mergulho, há pessoas que têm a noção que o mergulho, todos fazem caça submarina. Não é verdade. Aqui há também que se distinguir esta situação. Há pessoas que fazem mergulho e fazem caça submarina, mas há muita gente que faz mergulho na região para ver as belíssimas paisagens que nós temos e, de facto, se nós não tivermos cuidado com a preservação dos recursos e da fauna que nós temos, as pessoas acabam por não ver nada e isso não teremos futuro, não é uma boa solução de irmos por aí. Portanto, há pouco tempo aqui em Ponta Delgada houve um fórum em que eu tive presente e em que se falou na criação de áreas marinhas protegidas e que são, no meu entendimento, posso dizer que algumas são interessantes, mas depois vamos verificar que na maioria dessas áreas marinhas protegidas há pouca fiscalização, não existe muita fiscalização e muitas destas áreas marinhas são continuamente violadas. Agora, eu também, isto não é estar a dar um ano cravo, uma ferradura, mas tenho e percebo que se a gente começa a dizer que isto é tudo culpa da fiscalização, é tudo culpa da falta de fiscalização, eu acho que não é só tudo culpa da fiscalização e falta de fiscalização. Nós, na nossa vida, também temos que ter algum princípio, temos que ter alguma, como poderia dizer, alguma responsabilidade e também temos que ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se existe uma área marinha protegida, não deveria, não deveria ser lógico eu ir para lá pescar, portanto, se é protegida, ponto. Só que as pessoas, por vezes, ignoram isso, sabendo que não são punidos e as coisas vão acontecendo desta forma. Tendo sempre em atenção de que estão-se a prejudicar a si próprios, porque se não houver áreas marinhas protegidas, se nós não deixarmos que as espécies se reproduzam, temos aqui um duplo problema, temos aqui várias situações que mais tarde ou mais cedo nos causarão alguns problemas. Gostaria de deixar aos meus filhos e aos meus netos aquilo que meus pais e meus avós me deixaram. Isso não vai ser possível, mas ao menos alguma coisa seria importante deixarmos para as populações vindouras. A gestão, e querendo, não sou experto em gestão de esforço de pesca, mas parece-me que um dos grandes princípios e que tem sido apanágio nesta região é que não há um plano
direi, não há um plano, não há uma política de pescas nesta região e faz-se tudo, não se sabe como, nem porquê, nem por que razão. O que é importante é viver o dia-a-dia, amanhã logo se verá o que é que se fará. Mas para haver gestão e uma boa gestão, temos que ter objetivos, criarmos definições para que esse objetivo seja cumprido. E parece-me que a gestão passa por reduzirmos o esforço de pesca, acho que passa por fazermos paragens biológicas. Aqui as paragens biológicas temos que ter algum cuidado porque existem mercados que já estão criados e de algumas espécies que são importantes para a região e se houver aqui a quebra de funcionamento desses mercados, podemos estar aqui a criar um outro problema, mas parece-me que se todos sentarem à mesa e conversarmos, parece-me que podemos encontrar aqui soluções que possam ser interessantes. A redução do esforço de pesca não é a mesma coisa que gestão de pesca ou de esforço de pesca, mas uma coisa não está separada da outra. Existe nos Açores uma coisa que as pessoas, parece-me que alguns anos atrás interiorizaram como os recursos são infinitos. Como sendo infinitos, a gente não se preocupa com mais nada porque isto nunca mais acaba. Chega-se à conclusão que a situação neste momento começa a ser complexa e temos que tomar algumas medidas que cada vez mais tarde que forem tomadas, mais custarão às pessoas a aceitá-las. Agora, a situação, penso eu, podemos aqui falar de períodos que são sazonais, que são até ciclos de anos, para algumas espécies, o caso do goraz, o caso do cherno, mas temos sempre a contar com coisas que nós não dominamos ainda, não controlamos, nós não sabemos. Uma coisa é certa, que já temos a noção e que a ciência já admite, e que recentemente chegaram a essa conclusão, e ainda bem, é que enquanto algumas pessoas do setor extrativo já falavam que era necessário há alguns anos se termos uma paragem biológica, a ciência nunca deu muita importância a esse sentido, dizendo que nunca poderiam dizer que cientificamente, se houvesse uma paragem biológica, nos anos seguintes haveria um aumento do recrutamento. É verdade, eu acredito que sim, mas sejamos realistas, se nós não deixarmos qualquer espécie desovar ou se reproduzir, o efeito que ela terá no futuro será muito mais será pior do que se não a deixarmos desovar ou se reproduzir. Aí as questões ambientais e das correntes, tudo o resto, a gente não controla. Mas isto nós podemos fazer. Eu, portanto, não tenho assim muito mais a acrescentar. Gostaria de, se acaso fosse colocada alguma questão, poderia responder. E uma coisa é certa, que eu tenha conhecimento, e repetindo em função daquele debate que ontem nós tivemos, ou que foi tido na RTP Açores, eu acho que, estando cá alguém da RTP Açores, se calhar deixava um recado, não é um recado, mas dizendo que se calhar era talvez tempo de se fazer um debate alargado na RTP Açores, com todos os intervenientes, discutirmos este assunto e se calhar ouvirmos também o contraditório, não ouvir só uma parte, mas ouvir o contraditório. Porque aquilo que se tem passado muito exteriormente é aquilo que ontem passou, e não é bem verdade. A questão de nós todos estarmos preocupados com os recursos. De facto, somos os maiores, porque somos profissionais, somos os maiores que tiramos o esforço, que
capturamos mais, é um facto. Somos também, se calhar, os maiores causadores desta situação, mas também é verdade que existe aqui muita responsabilidade de alguém que tem vindo a gerir as pescas nos Açores e que nunca soube, até agora, que fosse criada uma política de pescas, linhas orientadoras, algo que já se tivesse algum controle sobre alguma coisa nos Açores que não há e parece-me que vai ser difícil encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gonçalves. Ainda antes de passar a palavra ao Sr. Liberato de Fernandes, pedia se alguém se queria inscrever para intervenções, que nós apontávamos já. Eu sou o único representante de centros de mergulho, não sei se está mais aqui. Está mais alguém nos centros de mergulho, não? Não, e aqui, mesmo que não seja representante, tem Não, direito à Está intervenção. mais alguém, senão eu vou inscrever-me para falar. Sim, sim. Mais daqui um bocadinho, que acabei de chegar. O nome é, Bruno desculpe. Sérgio. Bruno Sérgio. Bruno. Há mais alguém? Se já lhe parece isso. Ora bem, ainda antes de passar a palavra aqui para as intervenções, vou-lhe passar a palavra a si, com um pequeno, que uma parte do texto que eu achei curioso, neste documento do Governo, e em jeito de conclusão, é dito o seguinte, em determinado momento: o desafio do futuro será o de pescar menos e vender melhor, fomentando pescarias mais rentáveis, diversificando atividades e marcando a diferença pela qualidade do produto, permitindo que os rendimentos gerados na cadeia de valor sejam distribuídos com maior benefício aos pescadores e garantindo, simultaneamente, a qualificação e a dignificação das condições de trabalho destes profissionais. A minha pergunta era exatamente o que é que tem sido feito neste sentido, o que é que tem sido feito no sentido completamente diverso e o que é que, na sua opinião, deveria ser feito. Eu vou procurar ser bastante sintético, até porque me parece que era fundamental que os presentes emitissem opiniões. Nós temos uma posição bastante crítica. Este documento é um documento que praticamente tem sido repetidos. Se pegarmos nos planos a médio prazo dos governos, todos eles apresentam a mesma perspectiva, melhorar os rendimentos, a qualidade, o valor. Todos, desde que existem governos regionais dos Açores. Vamos lá, sobretudo os planos a médio prazo, porque têm uma perspectiva estratégica, e nós tivemos o cuidado de os analisar todos os dos governos, desde o primeiro, e praticamente aparecem sempre sinalizadas essas perspectivas. Assegurar sustentabilidade, melhorar rendimentos, melhorar qualidade. No entanto, estamos em 40 anos de democracia e nós verificamos que o nível de rendimentos da pesca hoje não são melhores se fizermos a alteração, a comparação, transformar euros em escudo. O que é que se comprava com euros e escudos há 40 anos e o que se compra hoje? Hoje, possivelmente, o rendimento per capita é inferior. Até pela simples constatação. Pescava-se muito menos em 75, mas o número de profissionais da pesca era cerca de metade do que era em 86, o ano de adesão à União Europeia. Portanto, pode-se dizer que nós desenvolvemos-nos bastante em portos, em navios, em meios de pesca, mas do ponto de vista de desenvolvimento traduzido em bem-estar, em rendimentos, hoje estamos como estávamos há 40 anos. E este é
um elemento basilar. A outra, e que me parece que isso era fundamental colocar aqui, que é, nós só existem estatísticas ao nosso alcance da pesca lúdica desportiva a partir de 2008. Portanto, a partir do ano em que a emissão de licenças passou a ser obrigação, que saiu a lei em 2007. Portanto, há 8 anos. Existem 2 tipos de registro ao nível das embarcações. Um tem a ver com as embarcações que estão registadas na pesca. A Associação da Pesca Desportiva do Mar é que nos forneceu esses dados e poderia estar cá. Ela, por exemplo, em 2013 era superior o número de embarcações licenciadas a 2.000. Em 2000. Portanto, havia mais de 2.000 embarcações. As licenças variavam, porque pode existir uma embarcação que num ano não requer licença. As licenças atribuídas até há uma semana e fornecidas pela própria administração são cerca de 1.400. Ora, em 1986, o ano da adesão de Portugal à União Europeia, as embarcações da pesca profissional eram mais de 1.900. No dia em que se realizou a reunião do Conselho, as embarcações licenciadas para todas as ilhas dos Açores da pesca profissional eram 599. Pode ter havido licenciamentos posteriores a essa data, de certeza que neste momento não chegam a 650. Qual é a realidade aqui? Há um sector da atividade que cresceu extraordinariamente, que pode representar muito pouco esforço de pesca por unidade, mas que também, enquanto, por exemplo, nós sabemos o que é que pesca a pesca profissional e podemos estimar, o Governo estima em 30% a pesca não declarada, portanto, nós pegamos nas 9.000 toneladas declaradas e se a estimativa do Governo está certa relativamente ao ano de 2014, nós podemos estimar que a pesca efetiva da pesca profissional são 13 ou 14.000 toneladas. Sabemos que o limite máximo da pesca são 20.000 toneladas, o máximo que se conseguir até hoje, e estimando sempre nos tais 30% não declarada vai para 26.000 toneladas, não é possível identificar 1 quilo de pesca desportiva, porque não existem dados. Não quer dizer que é muito, que é pouco ou por aí adiante. Do ponto de vista da valorização, quero dizer, é um pouco de declaração. Porquê? Eu digo que dificilmente, com os meios que existem hoje, é possível valorizar em termos de rendimento mais o pescado. Eu até poderemos dizer, se nós formos a ver os preços médios por quilo, nos últimos 10 anos eles diminuíram, e sobretudo diminuíram nos últimos 2 anos. Aqui o Sr. Pedro Melo, que está inscrito para intervir, até pode comentar melhor do que eu. No entanto, não é porque houve uma menor qualidade, é porque, em termos de mercados e o próprio mecanismo de comercialização, já não permite mais valorização. A tal teoria de que se chegar ao Japão para sushi a preços especiais, isso é do ponto de vista da declaração, porque do ponto de vista prático não aconteceu nada. E eu punha mais estas questões como elemento que favoreça a expressão de pontos de vista, porque sobre esta matéria as opiniões são naturalmente diferentes. Obrigado, Sr. Grato. Então eu de imediato passava a palavra ao Sr. Pedro Melo, que é da Associação de Comerciantes de Pescado. Pescado. Olha, eu vou começar não por abordar aqui o tema que julgo que é aqui o assunto mais quente, que será, no fundo, a regulamentação sobre a pesca lúdica, mas vou-me centrar um bocadinho sobre esse documento que aí foi referido e que foi tratado no Conselho Regional das Pescas em abril último, e no qual a Associação de Comerciantes foi a única que olhou para o documento FIA para vi e que o discutiu no Conselho Regional das Pescas.
foi aquela que abordou e depois chegou a um dado momento em que vi muitos processos, que realmente o documento é extenso, se formos tratar assunto por assunto, e depois ver as suas incongruências ainda torna muito mais fastidioso o documento. É dizer assim, o documento vale o que vale, e para mim vale o verbo de encher. Honestamente. Porquê? Porque aponta linhas muito generalizadas, de uma forma muito ambígua, mas como se chega lá é muito complicado. Por exemplo, melhor investigação. Estamos a fazer investigação há 40 anos no DOC. O que é que nós recebemos dos cientistas? Normalmente parece que tudo indica aqui que não temos dados suficientes, tudo de perspectiva que vamos nesse sentido, mas nada de concreto normalmente sai. Aliás, agora começa-se então, já ouvi alguns cientistas assustados com a realidade que estamos a enfrentar. Fiscalização. Mas quando nós regulamentamos, temos que fiscalizar. E temos os mesmos meios de fiscalização que temos há 20 anos ou 30. Melhorou-se alguns aspectos, mas não é suficiente. A consciencialização para já da sociedade, não é? Porque o mar é de todos, da sociedade. E depois dos profissionais e de quem há à volta do mar, de uma forma mais profissional e menos profissional, vive. Não existiu. Há tudo um conjunto. Novos mercados. Bom, novos mercados não conseguimos se não tivermos meios para lá chegar. Se não tivermos quantidade, qualidade, se não tivermos... Isso é uma discussão que começa, para mim, é quase que estéril. Depois aponta-se... Eu, por acaso, ia pegar aqui num assunto que não ia tratar agora, mas que eu aproveito e trato, que é a questão das percentagens dos números, como se chega aos números. E eu digo assim, olha, chegamos a um número em que há um modelo matemático, ninguém me explica qual, nesse conceito, que existe informalidade na pesca de 30%. E nós pegamos, no melhor ano, que são 18 mil toneladas, e se formos ver, isso representa quase qualquer coisa como 6 ou 9 mil toneladas. Eu tinha uns números que nesse momento... Mas quem é que consumia esse peixe? Para onde é que esse peixe foi? Não temos mercado interno que o consume. Temos meios de controle de saída do pescado. Inventar-se números assim, de um momento para o outro, referir... temos um modelo matemático que aponta para 30%. Mas o que é que significa 30%? Estamos a falar em 5.600 toneladas. 5.600 toneladas não se mete num congelador. Nem há armazenamento na região para isso. Essas coisas, a pesca melhor, o mundo do mar, nos Açores ainda se continua a discutir, baseado em poucos factos. E é muita percepção de cada um. Nós achamos que é assim. Eu não posso, por exemplo, fazer em relação à pesca lúdica um cálculo de 2.000 embarcações, 4 pessoas por embarcação, 10 peixes por cada, 40 peixes cada embarcação, são 80 mil. E pá, isso dá não sei quantas notas. Isto não é verdade. Não é assim que se pode ir lá. Este documento, para mim, lento, é de facto um excelente texto. É que, aliás, é como a melhoria dos rendimentos. Bom, mas como é que se melhora os rendimentos? Aí é que está a questão. Como é que se melhora as coisas? O que é preciso para melhorar? E não estamos a discutir isso há 20 anos. E continuamos exatamente a mesma. E depois a falta de estratégia que houve na pesca. De facto, houve falta de estratégia. Nunca ninguém indica. Há bocadinho falou-se. Houve uma redução nas embarcações de pesca profissional. Bom, mas é preciso ver que se aumentou o esforço de pesca, que substituiu a embarcação de 6 metros por uma de 11. Isso é preciso falar-se dessas formas na pesca, de uma forma absolutamente desinteressada, se algum dia na pesca, ou no assunto do mar, quisermos chegar a uma conclusão o mais, digamos, consensual. E agora entra na questão da situação da regulamentação da pesca lúdica. Eu acho extremamente positivo que tenha partido de uma Federação das Pescas uma proposta. O que eu acho é que o que devia ter sido feito era, se alguém quer regular isso, porque sente aqui um problema entre mãos, deveria ter sido a tutela, arranjar um grupo de trabalho onde envolvesse as diversas áreas, que tentassem discutir, emanassem um documento dentro o mais consensual possível e pôr à discussão. Isso é que seria o mais lógico. Porque se começar a aparecer de cada área do interesse do mar uma proposta diferenciada, claro que todas elas vão buscar e tentar, digamos, no fundo, procurar ser eles e buscar os seus próprios interesses, chegar a um consenso é muito mais difícil.
Portanto, eu digo que a discussão pode existir, é benéfica, mas se ela não for, de certa forma, organizada, ela vai produzir muito pouco. E se calhar daqui a 3 ou 4 anos vamos estar exatamente no mesmo período, na mesma discussão e no mesmo estado ou pior do que estamos atualmente. Portanto, dizer só que isto de facto é o futuro de todos nós. De quem tem prazer de ir à pesca, de quem tem prazer de ir ver peixe debaixo do mar, quem tem prazer ou ganha a sua vida do mar. Efetivamente, se nós não cuidarmos o estoque que temos, será mau para todos. Agora, eu acho que continua-se, de certa forma, a inverter a discussão. Quer dizer, ela parte sempre no sentido do qual não deveria. Tem que haver sempre, parece-me, haver sempre algumas fricções da forma como aparecem as coisas, para depois se chegar. Eu acho que aqui, olha, se queremos chegar aqui a uma posição mais consensual, cria-se um grupo de trabalho alargado e punha-se toda a gente a discutir os seus pontos de vista e tentam chegar a um consenso. Essa é a minha chega para esta discussão. Muito obrigado. Muito obrigado. De imediato passava a palavra ao Sr. António Fernandes. O Sr. António Fernandes vem da Associação de Armador de Pesca Artesanal de Pico. E é o seguinte, eu penso que se quisermos falar em gestão de recursos piscícolas, a primeira coisa que nós teríamos que saber é saber o que é que temos no mar. O que é que podemos retirar e o que é que pode lá ficar. E quando nós não fizermos este trabalho, é um bocado especular a questão de gerir recursos. Já há muitos anos que eu defendo que a pesca lúdica que deveria ter um registro obrigatório de todo o peixe que retira de mar, seja dentro da legalidade ou fora da legalidade, teriam que o fazer, tal qual a pesca é obrigatório ter no que passa em lota. Não é? Há uma certeza de que é que se passa em lota, não há uma certeza de que é que se pesca. Esse trabalho que o Pedro Mel estava a falar há bocado, que eu não concordo de nada nos 30%, claro que não concordo, os 30% varia muito, do ano de 10 mil toneladas, 30% é um valor, do ano de 20 mil toneladas, o valor é completamente diferente. Esse trabalho foi feito, provavelmente mais ou menos bem, pensando que cada pessoa dos Açores, ou que passa dos Açores, consome por ano e multiplicando daria um valor que nunca seria os 30%, não tem nada a ver com os 30%. Tem a ver com um valor que poderia ser mais ou menos real, mas que nada 30% tem a ver. Portanto, teríamos que saber exatamente o que é que pescamos, o que é que temos no mar e o que é que fica, que embarcações é que temos necessidade de estar no mar a pescar, porque o Sr. Liberato fala que em 75 tínhamos um número de embarcações, agora temos outro. Parece até que tivemos aqui a queimar as embarcações todas, o que é real é que se pesca mais tempo, melhor, completamente diferente. Em 75 havia condições, quem andava no mar como eu, como outros que andavam lá, sabem perfeitamente as condições que tínhamos. Não se ferrava no nevoeiro, vínhamos embora. Hoje em dia ficamos lá e tomara que ninguém nos veja, ficamos a pescar e a explorar os mares e, portanto, a exploração é totalmente diferente. Tanto na pesca profissional como na pesca lúdica. E claro que este decreto legislativo da pesca lúdica tem que ser revisto, como é óbvio. Tem que ser revisto e tem que ser repensado, porque eu também não quero rebentar de forma alguma com a pesca lúdica, porque eu estou a passar para a reforma e eu vou continuar a ir ao mar. Portanto, também quero ter alguma viabilidade nessa pesca lúdica. Agora, fazer uma segunda atividade com a pesca lúdica é que é um problema muito grave para quem trabalha nisto. Para além de nós estarmos a gerir um recurso piscícola, vamos ter que gerir também os recursos humanos que vivem da pesca. E somos muitos. A fatia de pessoas da região Açores que trabalham na pesca é muito grande. Portanto, nós temos também que gerir aqui um bocadinho isto, porque ficarmos com a abundância exagerada de peixe no mar e as pessoas a passar fome em terra, eu acho que isso não tem grande piada. Também dizer que teremos que rever todos os espaços reservados, as reservas para o mergulho, que é tão badalado, querem espaços. Eu não conheço um espaço que seja vedado ao mergulho. Conheço muitos espaços vedados à pesca. Portanto, teremos que repensá-los, teremos que ver, teremos que analisar essas situações todas e isso poderia ser tudo pensado dentro deste decreto legislativo, destas alterações todas que vão sofrer. Penso que nessa altura foi um passo importantíssimo criar esse decreto legislativo em 2007. Foi um passo importantíssimo. Foi aquilo que se conseguiu conciliar na altura, mas que, passados os anos, está desajustado, está desatualizado. Teremos que o rever, teremos que o trabalhar de uma forma diferente. Não vamos contra ninguém, ou pelo menos eu
enquanto presidente de uma associação de pesca, não estou contra ninguém, mas tenho que defender o pessoal da pesca profissional. E se formos só na condição de pensar que os biólogos do DOPT ou de outra instituição qualquer nos vão dar resultados, é exatamente o que o Pedro disse há pouco. Concordo plenamente. Eles fazem estudos há uma data de anos, nada de concreto foi feito ou visto, a não ser a indicação, o ICES, o corte brutal da cota de graxa que nós tivemos agora e que vamos passar um flagelo exageradamente grande por culpa de alguém que teve essa indicação, se não tinha dados por dar, não o tivesse dado. Eu não quero dizer que está dilapidado ou não está dilapidado, não sou ninguém por o dizer. Julgo que, se eles não têm dados suficientes e até querem mais dinheiro para estudar melhor esses recursos, se calhar não têm uma certeza tão forte para assumir essa posição da forma que o fizeram. Mas quem vai pagar essa fatura somos nós que vivemos da pesca. Por outro lado, dizer também, ainda dentro deste decreto legislativo nacional, que nunca vou concordar que se nós estamos a defender recursos e estamos a ser hipócritas quando estamos a defender recursos e temos uma cota que termina hoje, completamos essa cota como aconteceu no passado por Barites, como vai acontecer com o Goraz agora. E nós, pesca, deixamos de pescar porque tem um esforço exageradamente grande nesse sentido. E a pesca lúdica pode continuar a pescar ao nosso lado. Isto é tapar só com a peneira, é ser hipócrita, eu não vou concordar com isto, com certeza. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao Sr. Bruno César, do Centro de Sérgio. Sérgio. Pronto, eu, primeiro que tudo, quero pedir desculpa, porque realmente eu acho este horário da reunião extremamente inoportuno. É muito difícil para quem trabalha durante o dia, e nomeadamente os centros de mergulho, estarem aqui a esta hora. Eu estou aqui porque tenho meia hora de intervalo de almoço e vou ter que sair mais cedo outra vez, porque é impossível estar aqui nesta reunião, da qual eu tenho todo o interesse. Aliás, já participei em mais de 20 reuniões desde que estou nos Açores relacionadas com este tema e continuamos a ver muito pouco. Eu acho piada quando ouço palavras como rentabilidade reduzida, responsabilidades, porque é a caça, porque é a pesca desportiva, porque é a pesca de lazer, porque é aquele é que tira os povos. Quem são os intervenientes? São todos. E eu continuo a achar que vão ter que ser tomadas medidas. Escusam de apontar o dedo a quem seja, porque toda a gente tira o que quer e bem lhe apetece tomar e continuam a fazer isso. Okay? Diminuição de embarcações, aumento do esforço de pesca. Há aumento do esforço de pesca. Eu vejo redes a serem colocadas encostadas às pedras todos os dias. Vejo linhas encostadas às pedras todos os dias. Eu vejo sacas de polvos a serem tiradas. Sacas. Não são saquinhos, é sacas cheias de polvos a serem vendidas aos restaurantes diretamente. Quem é que controla isto? Ninguém. 30% de sobrepesca, ou que passa por fora, ou o que quiserem chamar. Eu já vi estudos que apontam para 80%. 80%. Estamos a falar do quê? Vão dizer que não há estudos. Estão a brincar. Nós andamos a estudar há anos. Vão dizer que os biólogos não fizeram um trabalho e que não há estudos de referência. Se não há estudos para cá, há estudos a nível internacional. E estudos a nível internacional apontam redução de estoques, redução do tamanho das espécies. O que é que os Açores são? Um ponto no meio do oceano e que estão à margem de tudo o resto. Nós vamos ter problemas graves. Nós estamos a assistir a problemas graves. Eu faço mergulho diariamente e diariamente vejo cada vez menos peixe. E vejo redes colocadas, encostadas à pedra, encostadas à praia. Como é que me podem dizer que não há problemas? E não pode ser, não vamos confiar nos estudos que são feitos. Temos que confiar. Porque se nós não confiarmos na palavra destes senhores, para os quais pagamos e que todos os anos fazem estudos, então vamos confiar em quem? Nós olhamos para o mundo e continuamos a ver aumento das áreas marinhas protegidas. Todos os anos são criadas novas áreas marinhas protegidas. Ainda agora a Inglaterra criou 129 áreas marinhas protegidas. 129. E nós andamos a discutir uma, duas à volta de São Miguel porque nós pescamos aqui e não dá jeito. Eu ouço este senhor do Pico, e entre outros que vão comentando isto, reservas onde não se possa mergulhar. Porquê? Eu trago turistas que todos os dias deixo no restaurante para comerem o peixe que os senhores apanham. Todos os dias. Eles são os primeiros a perguntar onde é que eu como bom peixe no restaurante. E nós, com todo o gosto, porque não temos nada contra ninguém, indicamos bons restaurantes para peixe, bons restaurantes para polvo, e depois as pessoas consumam porque é um produto local.
O interesse é de todos. Se não se criarem as reservas marinhas protegidas, que já se andam a discutir há 40 anos. 40 anos, o que é isto? A Indonésia criou a maior área marinha protegida do mundo. Estamos a falar de milhas náuticas, milhas, não estamos a falar de metros quadrados. O Dory foi criado como reserva marinha, ou cultural neste caso. Todos os dias encontro lá uma embarcação de pesca. Todos os dias. Eu ligo para a Polícia Marítima, tem uma embarcação de pesca aqui. No dia a seguir, tem uma embarcação de pesca aqui. Isto é toda a gente, todos os intervenientes. Vocês podem continuar a insistir, porque a mim interessa-me que a cota continue, ou a mim interessa-me continuar a apanhar não sei quantos povos. Isto vai sobrar para todos. E eu vou pagar a fatura também, porque as pessoas que vêm cá para mergulhar querem ver vida. Como é que os atuns no Atlântico são vendidos pela pesca amadora a $10.000 por atum? Como é que são vendidos? A gente vê um programa na televisão, no Discovery, atuns a serem vendidos a $10.000 cada um. E nós aqui como é que não os vendemos? Porque é que a pesca não é valorizada? Não é? Porque é que continuamos a apanhar um atum que depois é cortado às costas e entregue aos amigos que nem sequer passa pela lota. Isto tem que ser controlado. E, meus senhores, é para todos. Não venham dizer que é o gajo que faz caça, que é o gajo que tem o barquinho de pesca que só sai ao domingo e enche o barco de peixe. Também concordo. Tem que passar pela lota. Porque é que ele não é controlado? Pesca qualquer e velha peça e ninguém o controla. Tem que passar pelos profissionais, tem que passar por toda a gente. E toda a gente tem que assumir que tem que se fazer alguma coisa diferente. Independentemente do documento que foi passado e que pode ser alterado, pode ser revisto por uma comissão, o que seja. Alguma coisa tem que ser feita. Se continuarmos assim, não vai dar para ninguém. Obrigado. Muito obrigado. Decida passar a palavra ao Sr. Dilmar. Pronto, em primeiro lugar quero dizer que tenho gostado de ouvir as questões aqui que têm proposto aqui por causa deste problema das pescas e que faço a minha crítica do seguinte: eu penso que o mal já vem já de há longos anos, porque eu trabalhei na antiga Casa dos Pescadores e já naquele tempo não havia controle nenhum praticamente sobre, pelo menos pela pesca do xuxá. Eu cheguei a frequentar a DOCA, os Lotações, em que se colocava para o mar 7, 8, 10 embarcações com apanhava-se peixe, não é como se apanha agora, os 200 kg, 260, 300, 400 kg. Apanhava-se 2 toneladas, 2 toneladas e meio por cada embarcação. Isto naquele tempo colocava-se 20, 30 toneladas, que era uma dor da alma de colocar tanto peixe para o mar e espalhar ali, que era, portanto, eu achava que isso um dia iria faltar. É exatamente o que se está a dar agora. Portanto, o mal já não vem de agora, já vem de há longos anos, já há 40 e tal anos que já vem. Na questão de prevenção e haver mais fiscalização, eu concordo plenamente que haja, porque propriamente tenho visto cenas que tem que haver mais controle. Também luto pelos pescadores, porque também tenho sido uma pessoa que tem defendido dentro das medidas possíveis e dentro daquilo que eu sei dizer e criticar, pronto, que eu sou liberado, que é um grande defensor dos pescadores. Os pescadores nesse momento estão a passar bastante mal, isto é uma verdade, mas também eles têm que fazer mais por si, ou seja, têm que colaborar mais com as entidades que estão apropriadas a defender-los em todo o sentido, na questão deles terem os direitos de ter os seus ordenados competitivos para poderem ter uma vida melhor, mais agradável, mas também têm que respeitar que há outros cidadãos que também fazem os seus descontos e gostariam de ver as coisas também mais reais, mais corretas e que eles fossem mais corretos. Eu penso que isso é possível, mas também não esquecendo que há uma coisa que eu tenho falado muito aos pescadores, que eu sou amigo dos pescadores todos europeus, toda a gente me conhece, eu lido muito com eles, e tens feito uma cabeça mais ou menos assim. Todos nós sabemos que a nossa atmosfera está a mudar. Isso tem mudado bastante e tem provocado alterações na questão da pesca. Isto é uma lógica que ninguém pode sair dela. Isto também tem prejudicado bastante a pesca. Já chamei a atenção aos pescadores para isso, que eles fossem contando que os mares estão-se alterando por causa do gelo, por causa das temperaturas, e há peixes que estão a migrar para outros lados. Isso é uma lógica que a gente todos temos que encarar.
queiramos que não queiramos. Na questão do controle, novamente do controle da pesca, de haver menos pescado para certas espécies, é lógico que isso já tem que se começar a fazer. Porque senão a vaca vem em ruptura, como já disseram aqui os cidadãos aqui que falaram para ele. E tem que se começar já, porque senão vamos ter falta de peixe para a gente poder sobreviver. Na questão da pesca lúdica, já tinha dito que o Sr. Gilberto Fernandes, que não concordava com ele de forma alguma, querer acabar com a pesca lúdica. Não, de forma alguma, nós todos temos o direito, eu tenho o direito como cidadão, e o direito de ter o mar também por minha conta, vamos falar assim, pegar numa cana quando quiser e pescar. Não é o senhor que vai ficar com uma cana que apanha uns garapaus, uns peixes-reis, uns mediões, que vai fazer com que o pescador profissional fique prejudicado. Isso é lamentável que se pense assim. No entanto, na mesma pesca lúdica, há fugas, realmente, como já foi aqui descrito. Há fugas porque há embarcações de amadores que pescam já quantidades já grandes de pescado que possivelmente deve estar a prejudicar o pescador profissional. Porque já ouvi falar em 300, 400 e mais quilos de albacores e de peixes. Portanto, isso como amador, acho que não se justifica haver isto. Não pode ser, porque senão o pescador está a zero. E há embarcações que estão paradas lá na doca, que são colegas meus. Quero lamentar porque eles também, portanto, são embarcações algumas pequenas, só pescam um determinado tipo de pesca e estão praticamente proibidos de fazer outro tipo de pesca. E o que é que fazem? São apanhados nos sítios mais pertinhos, com os apetrechos para fazer a pesca, e é proibido, apanhados, eles são penalizados. As embarcações ficam encostadas, as autoridades pescam nos utensílios que eles utilizam e eles ficam as embarcações, isso é prova disso, meses e meses para ali, eles ainda a pagarem as embarcações, famílias bastante poucos, portanto isso também tem surgido disso, é preciso também olhar para isto. E mais, vamos lá ver se eu consigo me lembrar de mais alguma coisa. Pronto, eu acredito que quem de direito consiga resolver esses assuntos, mas também com o apoio dos pescadores. E como disseram aqui, eu concordo plenamente que haja um controle sobre a pesca amadora. Eu concordo plenamente, eu acho que sim, porque eu sei que a gente vai saber qual é o peixe que está acima do mar, uma vez que já existem muitas embarcações de pesca amadora a pescar. Para a gente saber, afinal, como é que é. São os amadores que estão a pescar 3, 4 vezes mais do que os profissionais, ou vice-versa. E eu acho que isso tem que haver controle portanto, sobre isso. Agora, não tira a pesca lúdica, nós temos esse direito. E há pessoas algumas pessoas sobrevivem disso. Ou pouco muito tira dali, não é? E, portanto, acho que ninguém tem o direito de fazer isto. Acho que deve-se continuar com a pesca lúdica, ajudar os pescadores, sim senhor, melhorar o nível de vida deles que estão a precisar de imediato este apoio, mas pronto, deve haver outras soluções que façam com que se venha-se a melhorar as pescas nos Açores. E é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à Dona Clarice Canha da UMAR. Eu tenho perguntas para fazer, dúvidas que tenho e coisas que me queria esclarecer. A afirmação propriamente dito, a única afirmação que eu posso dizer, sobretudo a partir daquilo que tem sido dito, é que estes temas têm que ser debatidos vejo isso também mais agora, que tem que haver mais sectores a participar. E um deles que me ressalva à vista é o próprio TOP, porque a questão de haver estudos, não haver estudos, se estão certos, como é que têm trabalhado, se calhar o próprio DOP teria uma palavra a dizer, se realmente os critérios, não têm tipo funções para fazer, ou se tem realmente palavras que consideram, portanto, indicações que consideram baseadas. Ali aquele senhor que acabou de sair dava a noção de que os estudos vão para além dos que são feitos na região, por exemplo. Acho que essa componente faz falta e provavelmente outras, até também a fiscalização também.
Portanto, tudo indica que perseguir este debate, talvez através de grupos de trabalho, que às vezes resulta e às vezes não resulta, ou que Pedro já sugeriu, isso às vezes resulta, mas provavelmente num debate público e por aí adiante. O próprio governo, como é que tem trabalhado. As perguntas que eu queria fazer são mais talvez dirigidas ao Luís Rezende e ao Sr. Gonçalves, o Sr. Jorge Gonçalves. A primeira, desculpem a minha ignorância, mas é assim, falava-se de mergulho, do mergulho, e depois o Sr. Jorge Gonçalves, quando fala do mergulho, percebi, e eu fiquei aqui com esta dúvida, se alguém me puder esclarecer, percebi que há a pesca submarina, que tem um efeito, e há o mergulho, que não é para pescar. E a dúvida é, isto de ir lá mergulhar e ver o fundo do mar, também pode ter efeitos negativos? É a dúvida que eu tive, ou não. Mas ficou-me essa dúvida. A outra, para além do documento do Governo, que, como diz o Pedro, também para aquilo que eu ouvi, há muito de boas intenções, de declarações e de coisas no ar, mas às vezes também isso é preciso. Mas dá-me a ideia que é muito isso. Também o Jorge Gonçalves falou da proposta da Federação. Se pudesse, da Federação das Pescas, se pudesse identificar os pontos principais dessa proposta da Federação, que é direcionada para quê? Para a pesca lúdica, para quê? O quê? Principalmente, acho que era interessante. Pode ser que algumas pessoas já a conheçam, mas outras não. E a última questão, é aquela que me parece, talvez para a minha maneira de ver as coisas na prática, é a questão das paragens biológicas. E aí eu podia mesmo, ou se o Jorge poderia dissertar um bocadinho melhor, como é que configura essas paragens biológicas. Tudo indica que vai ter que avançar, não é? E que se calhar vai ter que afetar a pesca profissional e a pesca não profissional. Como é que se configura esse tipo de medida e que, pelos vistos, já anda por aí, quase a chegar, que é as paragens biológicas? Eram estas três dúvidas que eu colocava. Não sei. Em relação ao mergulho, o mergulho pode efetivamente ter algum impacto na fauna, pode, e na flora. Embora muito reduzido, mas pode. Quando nós falamos da criação de áreas marinhas protegidas, e é isso que nós defendemos para já, que temos vindo a batalhar para que elas sejam criadas, essas áreas marinhas depende daquilo que venha a ser implementado, mas normalmente uma área marinha protegida não é uma zona onde só não pescam em todo lado. Essas áreas normalmente são compartimentadas. Tem uma zona onde ninguém vai, nem para o mergulho. Existe à volta uma zona onde se pode mergulhar, não se pode extrair nada. E existe depois à volta uma área onde se pode exercer determinados tipos de pesca muito controlados e para determinadas espécies e em determinadas alturas do ano, e depois existe a área circundante à reserva. Portanto, a questão do mergulho em si, o mergulho de observação que estou a falar, não estou a falar da pesca submarina, porque essa é uma pesca, essa extrai. E, como se costuma dizer, um peixe vivo pode valer 365 vezes no ano, se for visto todos os dias. Um peixe morto só vale um dia no ano. Acabou. Aquele peixe não existe mais. Daí a necessidade realmente de se criar as áreas marinhas protegidas. Agora, não basta criar áreas marinhas, defini-las, olha, aqui é assim, aqui ninguém faz nada, aqui mergulha-se, aqui pesca-se assim. Porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. E as áreas marinhas protegidas que existem por todo o mundo, só se tem a certeza se elas funcionam, se elas forem devidamente acompanhadas por investigação, se houverem cientistas que as acompanham, que as estudam na altura em que são criadas e que mantêm um acompanhamento em tempo útil do que é que vai acontecendo dentro dessa reserva. Se efetivamente ela está a funcionar.
porque dois sítios aparentemente iguais podem não funcionar da mesma maneira. São muitos os fatores que afetam o funcionamento de uma área marinha protegida, que afetam o ecossistema, muitíssimos. E não basta tirarmos uns que podem ser impactantes, mas deixarmos lá outros que está a fazer impacto e se calhar ninguém até reparou nele. Portanto, é preciso não só criar as áreas marinhas protegidas, mas que haja um compromisso do Governo, efetivamente, e isso o Governo é que o pode fazer, não somos nós que vamos monitorizar as áreas marinhas protegidas, porque não temos os meios para isso. E é preciso, obviamente, também fiscalização, porque falamos aqui dos pescadores lúdicos, dos pescadores profissionais, já se tocou de raspão naquela terceira espécie de pescador, que é o que não é lúdico nem profissional, que é o pescador pirata, que é aquele que não está inscrito em lado nenhum, que não paga impostos, que não paga nada, que ninguém sabe se que aquele é pescador, mas que vai para o mar todos os dias, porque é sido muitos que vão. E isso agravou-se atualmente com a crise em que vivemos, com o desemprego, onde há milhares, se calhar, de pessoas que, na falta de outro recurso, estão a ir para o mar pescar para poderem sustentar a sua família. Eu bem percebo que se eu tiver uma família para sustentar e se não tiver outro recurso, se calhar vou roubar uma galinha, porque primeiro está a minha família, não é? Nós entendemos isso. Agora, o desconhecimento dessas coisas e em relação aos estudos que a universidade faz ou não faz, se há estudos, se não há estudos, o desconhecimento, a falta de estudos não pode ser desculpa para não se fazer nada. Não temos estudos, então deixa estar assim, que a gente não sabe se isso faça bom, se não vai ser bom. Não havendo estudos, no mínimo, tem-se proteger. Tem-se fazer alguma coisa que restrinja, que proteja mais. E não é deixando que se pesque mais que isso vai fazer. Obviamente que é ao contrário. Eu tenho aqui em relação também a esses estudos que têm sido muitas vezes apresentados pelo DOP, tenho um exemplo, eu não sei se eles são todos feitos assim, mas tenho um exemplo que foi caricato. Foi há muitos anos, foi cerca, juro que em 2008 ou 2006, que a associação organizou um congresso aqui em Ponta Delgada, onde vieram diversos biólogos do DOP apresentar trabalhos. E um deles era um trabalho, efetivamente, sobre os estoques de algumas espécies de demersais e costeiras. Eu não me lembro das espécies todas, eram várias, mas um exemplo que ele deu em que ele mostrava um gráfico que, contrariamente ao que toda a gente dizia, aquela espécie estava a aumentar. Havia cada vez mais peixes. E para mim era um milagre dos pais. O meu Senhor não estava ali, não estava Jesus Cristo, mas ele estava a mostrar com gráficos. E, efetivamente, toda a gente viu a espécie aumentar. E eu perguntei-lhe, mas isso com que base é que nos está a apresentar esses dados? Com base naquilo que entrou nas lotas, nas capturas. Não foram a investigar. Não temos dinheiro para isso, não fizemos isso. Isso é com base naquilo que entra e que está registado nas lotas. Pois, sim senhor. Mas diga-me uma coisa, o senhor acabou de dizer, no princípio da sua apresentação, que, fruto das novas tecnologias, das novas políticas, que o esforço de pesca foi aumentado, que há mais barcos, que utilizam as sondas, o GPS e tudo isso, para pescarem. Portanto, o esforço de pesca aumentou. Aumentou não? Pois aumentou. Então, se o esforço de pesca aumentou, é natural que as estatísticas aumentem. Mas isso não quer dizer que a espécie esteja boa. O que quer dizer é que estão pescando mais. Pura e simplesmente. Portanto, enquanto não houver uma filosofia de investigação, mas investigação a sério, não baseada unicamente nas estatísticas do peixe que entra nas lotas, nós nunca vamos chegar lá nenhum, porque nunca sabemos com que dados é que estamos na mesa. Enquanto não sabermos quanto é que apanham efetivamente os pescadores lúdicos, quanto é que apanham efetivamente os pescadores profissionais, quanto é que apanham efetivamente esses pescadores piratas, que ninguém sabe quantos são nem o que é que apanham, enquanto não houver esse conhecimento, é escusado andarmos a inventar leis e equações, porque nos faltam dados que são cruciais e os resultados que obtemos são só para criar documentos que efetivamente são muito bonitos de ler, mas como já disse o Pedro, e não só, não nos vão levar a bom fim. Não sei se respondi à sua pergunta. Gonçalves, passar a palavra para responder às questões da Eu queria dizer ao Sr. Doutor também, portanto, vou aproveitar, permita, vou tentar responder à Sra. Clarice e, na qualidade tinha pedido a palavra, porque tenho que sair às 4h15, tenho que ir apanhar o voo. Também serão 3 questões
rápidas que tenho para colocar. Em resposta à Sra. Clarice, em relação à Federação, penso que perguntava da proposta da Federação das Pescas apresentada ao Governo Regional, certo? A proposta que surgiu no âmbito do Conselho Regional das Pescas, que se realizou na cidade da Horta em abril, onde foi apresentado também este documento que o Sr. Doutor já referiu, e o Pedro e o José Fernandes. Nessa reunião onde estiveram a maioria das associadas da Federação, foi sugerido que teríamos que lançar algo, não lançar para só discussão, mas que era necessário se fazer alguma coisa em relação à pesca lúdica, porque estava a afetar bastante o comércio de pescado nas ilhas mais pequenas. A introdução das capturas introduzidas pela pesca lúdica no comércio de pescado diretamente na restauração e não só, era muito significativa. A base partiu daqui, não para substituir o que quer que seja, mas para lançar para a discussão, para o debate, algo que não estava bem e que era necessário ser corrigido. Foi este o pressuposto, e o pressuposto de sair sempre numa base de negociação, não de uma coisa fechada. São 3,5 kg, aceitamos, está aqui. Não, a Federação das Pescas, que eu saiba, não é uma entidade que possa produzir lei, nem foi com esse intuito. Portanto, quem pode produzir leis são a Direção Regional das Pescas, através da Assembleia Legislativa Regional, é que o pode fazer. Foi lançada a proposta é aberta para ser discutida, e a partir daí chegarmos a um consenso, aquele melhor que for encontrado para todas as partes. Vejamos que nós também, penso eu, que queremos que todos tenham recursos para poderem usufruir. Em relação às paragens biológicas, as paragens biológicas e a configuração delas passarão sempre por uma questão. É algo que nos começa a preocupar bastante, porque se acaso o bonito não abundar à região, uma grande parte da frota que pesca bonito vai ter que, falo de pequena frota no sentido de bocas abertas e não só, que fazem a pesca do bonito em São Miguel, terceira nem tanto, mas Pico, Faial, vão deixar de fazer essa pescaria e vão se dirigir aos demersais. Portanto, vai haver aqui depois um esforço de pesca ainda maior sobre estas espécies, causando ainda aqui mais ruído nesta situação. É algo que não é novo, a gente temos lidado, não sendo para mim a melhor gestão do recurso, não é através das cotas, mas estando implementadas na região, e a gente já lida com elas há algum tempo, mas esta redução é algo que é forte para o setor, e numa época em que nos faltou o cherne, nos faltou as lulas, em que nos faltou aqui algumas espécies que eram complementares a estas pescarias e que dava para nós irmos gerindo os esforços de pesca em relação a alguns frontes. Mas é preciso a gente não se esquecer de um pormenor muito, muito importante. Este ano nós temos 678 toneladas, mas para o ano, menos 25% vamos ter 508 ou 507 toneladas. Das duas, uma. E este ano foi um ano excepcional também por circunstâncias atmosféricas, que no princípio do ano as condições foram muito propícias a que a maior parte da frota andasse sempre no mar, e houve, nos demersais, houve capturas bastante boas. Nós não sabemos para o ano como é que vai ser, é um facto, mas esta situação para o ano com 508 toneladas ou 507 toneladas, corrigindo, vai criar aqui um problema que das duas uma. Se for um ano normal, como tem sido os outros, nem sequer vamos falar deste 2015, que foi excepcional, nós ultrapassaremos sempre as 500 toneladas, porque a gente temos andado mais ou menos na ordem das 600 e tal, 700 toneladas de borracha capturado. Ora, se temos 507, vamos ultrapassar a cota. E das duas uma, como é que se vai atenuar esta situação? Terá que se fazer uma paragem, forçosamente. Ou então vai haver muito mau tempo e a frota não vai pescar. Isso também poderá acontecer. Portanto, há aqui circunstâncias que a gente não controla. Portanto, não podemos, por exemplo, este ano, não se sabe se vamos parar, se não vamos, mas temos aquela percepção
Mas se a gente parar agora e se faz mau tempo no final do ano e a gente não consegue esgotar o recurso que temos, há aqui uma situação complexa que quem está à frente disto neste momento tem algumas dificuldades em perceber porque não consegue controlar o tempo e outras coisas para além disso. Agora, para o ano, já sabendo de nós que todos os anos temos a capturar cerca de 700 toneladas desta espécie, forçosamente vamos passar as 507. Desculpa? 700 não. Ou 600 e... Não temos chegado a 600. 650, 600 e tais. Não, mas Por aí. mais que isso não. 600 e tal toneladas tem sido. Pronto, 650. 700 não. Mas chegando das 650 toneladas por aí. Ao chegarmos a essa situação, é imperativo pensar numa paragem biológica. Mas será quando? Vamos aguentar até o máximo, até o final do ano, para ver se as condições atmosféricas vão fazer com que se pare no final do ano, para que não corremos o risco de capturarmos toda a quantidade. Chegou-se à conclusão, e o Governo chegou à conclusão, que seria mais viável fazer a paragem, e que já está definida em decreto regional, de ser de 15 de janeiro a 29 de fevereiro, que é na altura que a espécie está a reproduzir. Sendo assim, e eu falo por mim, penso que faz todo o sentido, se for para parar, que seja parado na altura da data da desova. Oi, desculpem, era bom que o Jorge completasse. Portanto, na minha opinião, penso que seria mais aconselhável fazer a paragem biológica na altura em que a espécie está a reproduzir. Mas isto depois vai ser uma situação que depois, se acaso houver mau tempo, depois vão dizer assim, pois, mas se a gente não tivesse feito a paragem biológica, a gente tínhamos pescado, porque o tempo... Isto é sempre difícil, mas eu sou, como se fui desde o princípio, apologista das paragens biológicas. Em relação aqui, não sei se respondi às suas perguntas. Aqui, em relação à questão que eu tinha pedido para intervir, era sobre uma questão que depois já tinha pedido a palavra o Sr. José Fernandes, da Associação de Pescadores da Ilha do Pico, de Armadores, já respondeu, e que tem a ver que era uma incongruência muito grande naquilo que se andava a passar. Que era, nós, pesca profissional, temos cotas, regime de taxas e cotas para várias espécies, e a pesca profissional chegava a esgotar as cotas, era proibida de exercer a atividade, mas a pesca lúdica continuava a pescar a seu belo prazer e, em alguns casos, a fornecer os restaurantes. Portanto, isto não pode ser, não pode acontecer, isto são coisas que não caem bem, não é correto. Não é correto se existe um regime de TAC e cota, se ele é esgotado, quando fecha, deve fechar para todos aqueles que usufruem desse mesmo recurso. Posto isto, quero dizer também que não pode estar um inspetor, eu já disse isto e volto a repetir, existe um problema de gestão nos Açores desde há muitos anos, mas também é verdade que não pode estar um inspetor, um polícia marítimo em cada embarcação. Os pescadores cada vez mais têm que ter consciência da sua própria responsabilidade, têm que ser responsabilizados por aquilo que fazem. E se todos eles incutirem este princípio, que eu até não quero dizer que é de educação, algum conhecimento científico que é conhecido, por exemplo, no caso da Madeira, do caso do espada preto, em Sesimbra, do caranguejo real e de outras espécies em outras áreas de Portugal continental. Quando, por exemplo, nós vamos ao espada preta e não apanhamos, durante um mês ficamos logo todos assustados, mas será porque esgotámos o recurso? Ou é porque ele emigrou? Ou é porque estamos a pescar numa altura errada? Ou é porque, de facto, não é a altura, profundidade, habitat normal que ele habita? Quer dizer, existe depois aqui uma falta de informação que depois o setor precisa dela e não a tem. E o que é que depois o armador faz? A primeira coisa, eu não posso ter o barco mais tempo parado. Eu tenho que ir buscar outra coisa porque eu tenho pessoal, preciso lhe pagar os ordenados no final do mês e também tenho contas a pagar. Existem aqui várias circunstâncias das quais o esforço de pesca tem sido,
não é dizer mal gerido, mas tem havido aqui alguma pressão e nós estamos nesta situação. Depois há aqui outra questão que acho que é muito importante ser referida. Isto parece-me que em 2006 ou 2003, agora não sei precisar ao certo, foi criado, por acaso até pela mão da pessoa que esteve ontem, o Sr. José Deck Mota, ontem, que é Presidente do Clube Naval da Horta, esteve ontem no programa também da Estação de Serviço, a Lei das 3 milhas. A Lei das 3 milhas... Não é? 2000 E não foi. foi através do É anterior. das 3 milhas. A Lei das 3 milhas... Não é? 2000 E não foi. foi através do É anterior. É do baixo entra assinado. em vigor a 1 de janeiro. Sim, E foi lançada em 2001. E foi Foi anterior aprovada em outubro de 2012 e entrou em vigor a 1 de janeiro de 2003. então não estou assim muito... Para ser... Não estou muito desajustado do tempo. Mas foi criado por um baixo assinado também do Sr. José Deck Mota que fez isto. Foi a pessoa que deu os Defendeu, primeiros passos a esta situação. A grande questão que está aqui, chegou-se à conclusão que esta medida até veio criar aqui alguma medida precaucionária no sentido de defender a pequena pesca e foi com esse intuito que foi criado e até acho que por um lado, tudo foi, não foi com mau intuito, penso eu. Agora, o problema que se passou aqui a seguir é que, desde então até agora, a única informação que existe sobre se esta medida foi bem aplicada ou não é a informação que os pescadores transmitem, que é, de facto, a gente hoje vai à costa e apanha mais abrotas. Ou vamos hoje aos pargos e apanhamos mais pargos. Mas, cientificamente, se a gente perguntar onde é que existe um estudo feito pelo Governo ou por outra entidade qualquer sobre o impacto direto ou indireto desta medida criada, não existe. Nunca mais se falou, nunca mais se fez nada sobre esta situação. Aliás, esta medida foi criada, inclusive, sem que sequer tampouco haver para que fosse criada esta medida, primeiro tinha que ter havido uma avaliação para depois então se estudar o impacto a seguir. Isto depois ainda veio criar um outro problema. E isto foi, para mim, por um lado, para a defesa da pequena pesca, acho que muito bem, mas criou aqui um desequilíbrio depois que foi pegar num segmento de frota e que isso foi transferido para os bancos, novamente, sem qualquer critério e sem qualquer regra, fazendo com que o esforço de pesca em cima destes montes submarinos seja de tal ordem que ninguém imagina. É que ninguém imagina. Quer dizer, tinha-se um problema, pegou-se nesse problema, resolveu-se, e muito bem no meu aspecto, na defesa da pequena pesca, mas criou-se um outro problema que nunca mais ninguém quis saber dele. E daqui a pouco tempo vamos ter um outro problema lá nas mãos, que é os nossos montes submarinos estão dilapidados. O que é que vai acontecer a toda esta frota e tudo isto? Não sei. É algo que se deixa no ar e que eu não sei o que é que poderá acontecer. Portanto, queria terminar só dizendo que sem informação, seja ela de onde vier, seja toda ela da pesca profissional, que é daquela que eu represento e é a minha atividade profissional, seja da pesca lúdica, dos mergulhadores de caça submarina, se não houver toda esta informação disponível para que se possam tomar medidas, nunca será qualquer medida de esforço de pesca que se venha a ser tomada, será sempre, desculpem o termo, falaciosa. Porque estaremos sempre a tomar medidas em função de que não é a realidade daquilo que está a acontecer. E a mim revolta-me bastante, não querendo ir respondendo a este senhor aqui, nunca parece-me, eu repito, nunca foi dito, nem pela Federação das Pescas, que eu tenha conhecimento, nem por nenhum dos outros membros das outras federações, que se queria acabar com a pesca lúdica. A pesca lúdica sempre foi, ao longo dos séculos, algo importante e vai continuar a ser. Agora, não podem também continuar a fazer aquilo que têm feito até aqui. E é necessário, hoje em dia, que exista informação disponível de tudo aquilo que é capturado para que se possam tomar as maiores e melhores medidas
para a defesa dos recursos. Quem não aceita isto, quem não quer compreender esta situação, nos dias de hoje, digo-lhe sinceramente, tem muitas más intenções. Muito obrigado.